E é isso aí, Will. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso Pode Letras. É isso aí, palmas pra nós, hein? Pode bater palma, o pessoal já suou, hein, nesse calor que está fazendo aqui em São Paulo. Então você que está assistindo aí, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal. Aqui no YouTube o conteúdo é visto como relevante quando as pessoas interagem, então façam isso. Inclusive quando acabar aqui o episódio, pode deixar comentários, que é sempre bem-vindo, tá bom? Pode Letras nas redes sociais, segue a gente lá, principalmente no Instagram, a gente coloca a agenda da semana, do dia, do mês, tá tudo lá. Se você quer saber informações sobre cada um de nós, você pode ir lá no site podletras.com.br, tem a bio de cada um, tem a lista dos episódios, a playlist atualizada. Vai no Spotify, segue a gente lá também. Mais de 260 episódios, toda semana atualizado, vai ser bem legal, pode se divertir à vontade. Na tela você pode aí fazer um QR Code para fazer um Pix de qualquer valor para a gente ajudar aqui. Se você está apenas ouvindo, você pode fazer pela chave que é o apoiepodletras.gmail.com. E normalmente a gente transmite as lives simultaneamente na Twitch TV e no YouTube, mas hoje, especialmente, este episódio está sendo gravado, então deixa a sua interação aqui que depois a gente até, se tiver alguma coisa relevante de pergunta para a convidada, a gente repassa para ela, certo, César? Certíssimo. Lembrando para vocês rapidamente que continua a venda lá no site do Mercado Livre as coletâneas do Pode Letras, né, que nós organizamos, tanto a de 2024, que é essa capa que está aí na sua tela, assim como a de 2023. Ambas continuam à venda lá no site do Mercado Livre. Você que está assistindo aí no YouTube, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, que você vai direto para a lojinha. Se você tiver numa plataforma de áudio, só entrar no site do Mercado Livre, digita Pode Letras lá no campo de busca e você vai encontrar bem facilmente, Will Santos. É isso aí. Vamos logo ao que interessa, como estávamos dizendo antes aqui de começar. Vamos falar com a nossa convidada de hoje, a escritora Natália Timmerman. Tudo bom com você, Natália? Tudo bom, Will? Oi, boa tarde. Boa tarde, Will. Boa tarde, César. E boa noite para quem for assistir mais Uhum. tarde, né? É isso aí. Faça as honras, César. Maravilha. Natália, eu já queria começar com um assunto que eu julguei bastante interessante, então eu vou logo perguntar. Você sempre relata que teve um evento onde você presenciou uma pessoa na faixa dos seus 60 anos, que disse que tinha o sonho de morar fora, e que ali você teve uma espécie de epifania que te fez iniciar, inclusive o mestrado, enfim, uma série de coisas, né, que foram uma sequência de coisas na sua vida. E aí você disse que uma das coisas que você também sempre quis foi morar fora do Brasil. Porém, nós temos aqui um paradoxo, porque você mesma disse que não gosta de mudar, que mudou poucas vezes na sua vida. Né? Então explica pra gente essa coisa de não gostar de mudar e ao mesmo tempo querer morar fora do Brasil. E indo para fora do Brasil, para onde você gostaria de ir e o que você faria lá? Ah, vocês já começaram com uma boa pergunta, né? Mas eu acho que assim, a gente é feito de paradoxo, né? Sim, Nós somos feitos, seres humanos, de vontades que se contradizem, né? E muitas vezes elas podem nos mover ou nos paralisar. Né? Acho que sim. essas são as duas coisas que podem acontecer quando a gente quer. Quando a gente tem desejos que levam cada um para um lado, né? Eu sempre quis morar fora, eu não sei se exatamente do Brasil, eu acho que essa ideia de morar fora, de sair, talvez seja eu consiga pensar nela agora como a vontade de ter outra vida, de viver uma vida diferente que a minha própria. E acho que, morar fora do país, talvez seja o jeito de mais fácil acesso a isso, né, afinal de contas eu não posso nascer outra pessoa, não posso ter outra vida, né. Sim. Não podemos. Então, eu entendo um pouco assim, essa vontade de sair da minha vida, né, pelo menos aprendi, fui entendendo que era um pouco isso, né. Eh, mas continuo sim sendo essa eu adoro viajar. Mas quando eu viajo, eu gosto de voltar para os mesmos lugares, sabe? Uhum. Eh, então eu acho que eu vou me compondo justamente, desse do que parece ser um paradoxo, mas acho que é quase como se fosse um movimento
algo que me impele e depois me sustenta ou me retém. E acho que o meu movimento em direção a alguma coisa ele vai acontecendo pela combinação disso. Então, e quando acho que escrever, acho que tanto atender como psiquiatra e psicoterapeuta, quanto escrever, são jeitos de ter contato com outras vidas, não de viver exatamente outras vidas, né, principalmente atendendo, mas de chegar muito perto delas, né, de conhecê-las. E escrever talvez também seja uma forma de viver, né, de dar vida a, né, não eu viver, mas também de estar muito, muito perto, entranhada com outras vidas, mesmo que a vida que eu esteja escrevendo seja a minha própria, né. Quando, eu escrevo, eu torno essa vida outra. Muito bom. Você não viajou para fora, assim, não morou muito tempo fora, mas você teve uma experiência quase que, assim, a gente pode até falar de outro mundo, que foi uma viagem que você fez para o Xingu, né, que você ficou lá algumas semanas. Do que ainda ficou dessa viagem até hoje com você? Pois é outro mundo, mas é o nosso mundo, né. Sim. E hoje, eu acabei de ver uma foto no Instagram, o Xingu em chamas, né, isso é trágico, é criminoso, isso é enfim, e é uma tristeza, para eles e para nós, por mais que uma tristeza é muito impactante em todos os sentidos e nos afeta muito mesmo aqui em São Paulo, a gente está vendo o Sim. nosso ar. Inclusive, acho que nunca o ar está nos mostrando como tudo é interligado, né. E como o Xingu, não é aqui, mas é aqui. E como, enfim, cuidar, resguardar, o lugar de vida e o modo de vida dos povos originários, talvez nos ajude a cuidar do nosso esse outro, isso que talvez seja o outro modo de vida, que é esse modo de vida capitalista, né, enfim, que na verdade acaba sendo, aí sim, um paradoxo de verdade, né. Uma vida que nos mata. Enfim. Mas foi muito transformador ir para o Xingu. Eu fui para lá em 2002, faz mais de 20 anos, fiquei 3 semanas lá. Fui para o Alto Xingu e para o Baixo Xingu, o alto é mais no sul, o baixo mais no norte. E, eu fui com a Unifesp, eu fazia medicina, na Unifesp e tinha um programa, da residência, de extensão da residência, que levava os alunos para lá. E eu fui, era eu participava de uma campanha de vacinação, no Alto Xingu e depois de uma buscativa de toxoplasmose, no baixo. E eu fiquei e ficar 3 semanas lá, mudou a minha vida. Acho que primeiro por isso, assim, porque foi a primeira vez que eu estive perto de um jeito muito diferente do que eu achava que era o único jeito de viver. Uhum. E aí eu vi que não, né, estar nesse lugar que me fez repensar a maneira, com que eu vivia e com que eu entendia a minha própria vida, né, tá lá no Xingu. Acho que a metáfora mais evidente disso, é que lá não havia espelho. Uhum. Eu não tinha me dado conta como aqui na cidade onde eu vivo, em São Paulo, por exemplo, a gente está rodeado de espelho em todos os lugares, não só quando a gente vai no banheiro e se olha no espelho. Ir no banheiro e se olhar no espelho é algo que a gente faz muitas vezes por dia. Uhum. Desde a primeira coisa que a gente faz quando a gente acordar, enfim, a gente vai no banheiro, se olha no espelho. E assim, a última coisa antes de dormir também é isso, né? Como se precisasse confirmar a nossa própria imagem o tempo todo. Sim. Mas não só nesses momentos, né? Nos vidros dos carros, nas lojas, nas vitrines, a gente vê o nosso reflexo em todo lugar, né? Agora, por exemplo, nessa tela, né, em que a gente está Sim. vendo cada um, os outros dois, mas cada um se Sim. vendo também, Sim. né? E e lá ficar 3 semanas sem espelho, o único espelho que tinha era um espelhinho daqueles com a moldura laranjinha, Uhum. pequenininho, sabe, que eu Sim. olhava só de vez em quando mesmo, muito de vez em quando. E aí quando a gente fica um tempo sem se olhar e se olha,
a gente se estranha. E eu acho que isso assim, funciona bem metaforicamente para dizer que eu fiquei 3 semanas olhando para o outro, sem olhar para mim, né? Aberto, com os olhos abertos para esse outro. E numa outra velocidade, isso foi uma outra coisa também. Uhum. Eu não sei vocês, mas eu tô absolutamente exausta. Eu tô muito cansada. E acho que tanto por conta do ritmo com que a gente faz as coisas e dessa lógica do mais, e mais conquista, fazer mais coisas, fazer mais, quanto por conta do celular que oferece demandas o tempo todo. A gente está trabalhando o tempo todo, mesmo quando a gente acha que a gente está se divertindo, né? Sim. A gente tá nas redes sociais, é isso, a gente parece que a gente está se divertindo, mas não, a gente está trabalhando e se cansando. Enfim, naquela época não tinha redes sociais, eu nem tinha celular, acho que já existia, mas eu não tinha naquela época. 2002, nem sei se tinha, não lembro se tinha. Não lembro, realmente não lembro quando começou o celular. Mas se tinha, era muito pouco, e os smartphones, com certeza Não, não Era smartphone só não. para fazer ligação, fazer e Celular receber ligação. tinha Uhum. o famoso Nokia caixão, é dessa época aí. Aquele Nokia que parece um caixãozinho. Pois é. E essa coisa da velocidade, né, desse cansaço lá, as coisas não se moviam rapidamente. E eu não me movia rapidamente, porque aqui na minha cidade, quando eu tô num carro, eu tô andando rápido, sempre na marginal, quando dá, né. Uhum. A gente gostaria e quando não está andando rápido, eu fico aflita, Sim. porque tá tudo parado. Porque de tanto que todo mundo gostaria de andar rápido, anda todo mundo devagar, porque o fluxo não dá para todo mundo, né. Uhum. E lá não tinha nada que se movesse tão rápido, exceto pela voadeira, que era o barco, com que a gente ia para as aldeias, e mesmo assim não era tão rápido quanto um carro. Uhum. E era esse outro ritmo, assim. Eu lembro que quando eu voltei para São Paulo depois, eu ficava zonza, assim, de ver tudo, o tanto de coisas que se fazia, essa velocidade que está em tudo, na verdade, nessa pressa que a gente tem de fazer tudo. E além de que, assim, de que era, assim, maravilhoso, de que, era muito bonito o lugar, tomar banho de rio, viu, assim, eu lembro de tomar banho, estava indo tomar banho e aí o sol estava se pondo. O contato com os indígenas, né, dormir na rede, e a sensação, eu lembro muito nitidamente da sensação de estar lá numa aldeia, e era uma, assim, que era longe, tanto que a gente dormiu lá, não dava para voltar no mesmo dia. Então a gente andou horas de voadeira, ainda chegava lá na beira do rio, andava ou de bicicleta, que os indígenas traziam bicicleta para a gente ir, ou, assim, às vezes 1 ou 2 horas de trilha até chegar na aldeia. E aí, à noite, aquele céu estrelado, eu no meio de uma floresta, num lugar muito longe da minha casa, mas me sentindo muito em casa. Uhum. E essa é uma sensação de você se sentir em casa ali, no que seria um lugar que poderia soar de desamparo, é uma das sensações mais fortes que eu já tive na vida, assim, sabe. Muito, muito impressionante, com aquele céu, assim, um absurdo de estrelado, sabe aquela coisa, assim, que a gente até perde o ar? Uhum. Não perde o ar, sem ar a gente tá aqui agora em São Paulo, Pois né, é. mas lá a gente ganha o ar, na verdade. E foi aí, nessa viagem, que eu decidi que eu ia me formar como médica, porque, afinal de contas, tinha sido o curso de medicina que tinha me proporcionado, viver tudo aquilo, né. E aí eu percebi que, ser médica também podia ser estar diante do outro, me abrir a esse outro, e eu que queria ter outras vidas, a medicina também poderia me colocar perto disso. Muito bom. Muito bom. Excelente experiência. É. Bom, Foi mesmo. espero que tenha levado um repelente pelo menos, porque com os mosquitos é Ah, difícil de sim, lidar. A gente andava de calça sempre, assim, Sim, né, sim, nas trilhas, nem por conta dos bichos. com certeza. Natália, eu tenho outra curiosidade, que você também sempre diz que
aprendeu a ler e escrever sozinha. Mas você nunca elaborou muito sobre isso, assim, como que, pelo menos eu não vi. Como que se deu esse processo de você ler e aprender aprender a ler e escrever sozinha? Você falou que começou pelos gibis, né, que inclusive queria ser escritora desde pequena, e aí eu quero juntar outra pergunta. Como que você aprendeu a ler e escrever sozinha, se você lembra do processo? E quando você entrou pela primeira vez numa biblioteca e descobriu que existia um lugar no mundo onde tinha um monte de livros juntos, né? Que você falou até que queria ler todos do mundo, né? Como que foi essa Aham. sensação? Eu lembro de quando eu entrei a primeira vez, eu quero saber de como foi a sua primeira vez numa biblioteca. Olha, eu não lembro, não faço a menor ideia de como foi, mas eu sei que de repente eu estava lendo, assim, sabe? Aquilo, aquele sentido me chegou. E acho que é no livro da Mari Carrara, né? Se Deus me chamar, não vou, que ela fala do começo do aprendizado de um processo de escrita da personagem dela, da narradora, que é algo que depois que você vê, você não se vê mais, Uhum. né? Você não consegue deixar de ler. É um sentido que não para, não cessa de chegar. E eu lembro que foi isso, assim, eu não sei como foi, de repente aquelas letras faziam sentido para mim. Lógico que assim, provavelmente a professora já tinha me falado o som das letras, mas não foi na sala de aula que essa primeira experiência de o sentido das palavras se deu, foi sozinha. Eu adoraria poder me lembrar exatamente onde foi ou quando foi, mas eu lembro acho que eu lembro da minha mãe falar: "Nath, você tá lendo". E lembro da gente estar na casa de praia, que tinha meus avós, era uma casa no Guarujá, e que, eu lembro de estar no quarto à noite e tá com um gibi, e lembro de perguntar: "Mãe, o que é cue?", que era "quê". Uhum. Eu não sabia que o "e" era, não fazia, aquilo não fazia sentido para mim ainda, né, "que". Uhum. Que eu falei: "Mãe, o que é isso aqui, cue?". Aí ela falou: "Não, é que, Nath". Tipo, eu estava tentando ler e não isso, aquilo lá eu não tinha conseguido entender. E foi legal, outro dia eu estava mexendo em papéis e achei um diário de quando eu tinha acho que 8 ou 9 anos, e aí eu, contando, assim, era um caderno da escola, na verdade, contando o dia, assim, com letra de forma, assim, e aí escrevia que o pneu, PENEU, tinha furado, alguma coisa assim, né, Uhum. e ia escrevendo, assim, o dia. Eu nem seguia eu não escrevia assim, eu ia escrevendo mais ou menos assim, sabe, Uhum. meio, torto na página, meio em diagonal na página. E, enfim, eu lembro, eu acho que era desde cedo, desde sempre eu tinha essa sensação com as palavras, né, era não sei se é um jeito de organizar o mundo, mas é um jeito que me convidava a conhecer o mundo daquele jeito, a entender, conhecer, inventar, participar, era, enfim, era, sei lá, eu me sentia confortável ali. E aí eu não lembro da primeira vez que eu fui numa biblioteca, mas eu lembro desse dia, que era um colégio que fechou, fechou quando eu estava lá ainda, eu estudei só 2 anos lá, no primeiro e no segundo ano já fechou, e aí no terceiro ano eu tive que mudar de escola. E eu lembro de entrar na biblioteca, olhar aquele monte de livro e falar: Hum. "Nossa, eu quero ler todos os livros do mundo". Eu lembro da sensação. Na verdade eu não lembro, essa sensação eu ainda tenho, assim, sabe. Uhum. Eh, eu acho que, a única diferença é essa, assim, acho que quem gosta de ler tem vontade de ler tudo, mas a gente sabe que agora não dá, né. E aí, eu também agora vivo a vontade de escrever, não a limitação não só como leitora, mas como escritora, assim, porque Uhum. Uhum. eu também, uma vida é muito pouco para tudo que eu gostaria de escrever, né, também, não só ler. É. Ainda mais pra uma pessoa que quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né, Sim. escrever coluna, escrever livro, fazer atendimento. Ainda tem uns Mas ainda tem uns chato que vem pedir pra pessoa falar. então, mas sabe que isso é algo que eu tenho pensado muito, assim, sabe, sobre esse tanto de coisa que eu faço, isso é algo que tem
me ocupado a cabeça muito constantemente, porque eu realmente estou muito cansada e fico me perguntando por quê, né, eu faço tanta coisa. Assim, bom, acho que primeiro porque, por mais que eu considere assim, que meus livros vão bem no Brasil, eu não consigo viver de direitos autorais, Sim. não dá, acho que é muito difícil. Não estou dizendo que é impossível, Sim. acho que tem gente que consegue, mas eu não consigo. Tenho muito filho em casa para sustentar, não dá, não dá. Então, e não só isso, assim, sabe, eu acho que escrever, por mais que tenha esses momentos de troca, como esse que a gente está tendo agora, é um momento, e é um lugar, para mim, essencialmente solitário. E o atendimento não, né? Sim. É um estar com outro, é um sair de si de uma outra forma, é um escutar outras coisas, enfim. Então, eu também gosto de atender. Uhum. Natália, é porque a gente não consegue parar. A gente tenta não escrever, mas não adianta. A gente não consegue. Isso sim. Aí, por falar, né, na escrita, vamos falar dos seus livros, né? O Copo Vazio, você demorou, você mesmo falou que demorou bastante tempo até para escrevê-lo, terminá-lo, né? Inclusive, antes de você começou ele, depois, acho que até você, depois que tinha começado ele, você escreveu o outro, acho que foi o Desterros, né? Que acabou lançando antes e tal. E aí depois lançou o Copo Vazio, que, assim, é um grande, assim, sucesso, vendeu dezenas de milhares. Eu queria saber como é que foi para você foi acompanhar a repercussão que o livro foi tendo, foi crescendo, foi aumentando as vendagens, se você buscava assim entender o porquê, se você consegue entender por que ele fez tanto sucesso e assim, se você diante disso foi talvez uma confirmação definitiva de que você realmente estava no caminho certo como escritora, como autora. É, Olha, foi uma surpresa que o livro tenha ido tão bem. Parando para pensar, eu acho que talvez ele tenha ido bem assim, porque ele fala de uma temática, que é muito contemporânea, né, e que as pessoas estavam de alguma forma tentando elaborar, entender, investigar, e que é esse jeito, de hoje de se relacionar como se as pessoas fossem descartáveis, né, Uhum. com aplicativos de relacionamento. Ainda que eu tenha descoberto que essa prática do que depois eu vim a saber se chama ghosting, que é esse dar o perdido, sumir, isso não é algo contemporâneo. Eu li, vocês devem ter escutado já a entrevista, Sim. quando eu já tinha terminado, o livro, estava já quase para ser publicado, e aí fui ler Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que eu não tinha lido ainda. E eu achei lá um ghost. E falei: "Gente, na época da Jane Austen já tinha isso, então, Você é a mais velha do né". mundo. Só não era Tinder, era o Correio do Amor na época. Exatamente, era o correio. Mas sabe o que eu acho? É curioso, assim, que algumas pessoas elas ficam bravas com o copo vazio, ficam: "Mas essa mulher, dá vontade de mandar essa mulher para terapia. Ai, mas não gostei do final, o final não me dá nenhuma resposta. Nossa, mas como ela é repetitiva, como ela é obcecada". Eu acho que, assim, Copo Vazio não é um livro de comportamento, Copo Vazio é um livro de literatura, Uhum. né, é um livro que tem uma construção literária, que tem uma circularidade, a circularidade da obsessão ela é constitutiva do livro, né, ela tem uma repetição, e uma fragmentação que, enfim, é uma proposta literária, não é, e que dialoga com essa temática do abandono, da perda, da fragmentação do nosso mundo. Então, talvez algumas pessoas se frustrem, porque vão lá achar, não sei, alguma resposta e não tem resposta nenhuma ali, porque acho que os livros de ficção, eles não têm resposta para dar, assim, eles mobilizam, eles perguntam, eles convocam. Uhum. Acho que, perguntam muito mais do que respondem, né, enfim, revolvem, pegam um determinado objeto e vão girando
para que ele possa ser visto de outros ângulos e, enfim, acho que vejo assim a ficção, né, sobre um determinado assunto. Ainda que eu acho que essa estrutura narrativa, ela é tão importante quanto a temática, assim, né, num livro. Então, enfim, mas eu gosto muito do fato de que o livro tenha tido no fim das contas, uma ótima recepção, assim, e que Isso é mobilize bom. muitas conversas, inclusive que mobilize raiva das pessoas, porque acho Aham. que isso é Despertar sentimentos é o objetivo, na verdade, né. exatamente, assim, né. Que bom que você ficou irritada com a minha personagem, quer dizer que ela é viva, Ela é viva. né. E que ela, enfim, que ela tá aí, que tem uma força o livro, né. Isso, exatamente. E já que a gente tá falando em copo vazio, eu acho que principalmente hoje em dia, ainda mais com as plataformas de streaming e tudo mais, eu acho que quase todo autor tem aquele sonho, né, de ver o seu livro adaptado para o cinema, né, para as telas e tudo mais. E aí, algo que não passa muito, de repente, na cabeça, acho que da maioria das pessoas, não sei se passava na sua, acontece com o Copo Vazio, que ele é adaptado para o teatro. Como que se deu essa adaptação? Como que foi esse approach aí do pessoal para adaptar? Como foi o processo de adaptação? Porque imagino eu que n tem que ter uma bela mudança, né, em relação ao teatro, que é um espaço meio limitado. E como foi lá? Se você foi assistir, como é que fala um pouco pra gente dessa parte da adaptação para a peça. Eu assisti 5 vezes, eu nunca vi tantas vezes uma peça. Se eu pudesse, teria visto mais. E foi aí que eu entendi o teatro, porque eu só tinha visto as peças, acho que uma, no máximo 2 vezes, se muito, assim, Uhum, sabe. Agora 5 vezes eu nunca tinha visto. E aí eu percebi que, o teatro, a singularidade dele é justamente essa, cada vez é diferente. uhum. E depende muito do público. E o público, ele reage mesmo em silêncio, a gente sente isso. Na respiração, no ar, é uma coisa que vibra ali, né, entre, quem está atuando e quem está assistindo, né, é uma coisa ali que acontece. E nossa, isso é tão legal. E e foi muito impressionante para mim, a começar da fila, assim, chegar no teatro e ver: "Caramba!", assim, sabe, "Meu Deus, e isso tudo um dia eram palavras, era uma ideia, é algo que eu coloquei no mundo". Eu não tinha tido essa dimensão, porque a gente, assim, ok, que tenha vendido mais de 30.000 exemplares, é um número que a gente, eh, acha assombroso, mas Uhum. ver, sei lá, centenas de pessoas assistindo ao mesmo tempo e ali, e olhar a reação daquelas pessoas lá, e sentir a minha própria reação, e ver, e conseguir distinguir, eu conseguia, a primeira vez que eu fui ver, eu não conseguia nem encostar na cadeira, eu estava assim, ó, sabe? Uhum. Meu companheiro estava do lado, eu não conseguia encostar nele, eu não conseguia encostar em ninguém, assim, se eu pudesse, eu não encostaria em mim, assim, sabe. Eu estava totalmente apreensiva e atenta e ligada, e eu identificava, sem querer, o que da peça, eu tinha escrito e o que eu não tinha. Eu falava: Não, isso eu não escrevi". Aí tinha coisa: "Nossa, isso ficou igualzinho", assim. E eu senti um respeito deles pelo texto, eu achei isso tão bonito, assim, tão bonito. E a equipe toda a equipe, assim, que fez a peça, a Carolina Haddad, que, eh, idealizou e foi atrás, e o Vinícius Neri, o Vini e a Carol, que, assim, que são a dupla de protagonistas, Mirella e Pedro. E a Ângela, Ribeiro, que foi a dramaturga, que teve um desafio enorme, né, que como você falou, César, é super difícil transpor Sim. um texto para cena, e a cenografia incrível, a direção do Bruno Perilli, nossa, a produção, a música, nossa, foi muito bom, incrível mesmo, muito, assim, foi uma experiência única, e eu tô já com saudades do pessoal. Eu fiquei tanto tempo, esses 2 meses que teve em cartaz, acho que vai ter mais ano que vem. Uhum. Eh, eu fiquei tão próxima deles que eu tô com saudades, assim, sabe. Mas você sabe que a primeira vez, quando vieram falar: "Ah, ó, a peça tá pronta, tá ficando pronta". Aí eu: "Que peça?". Sim, porque tinha sido minha agente que tinha feito a interlocução.
Que doideira. E eu assinei lá um papel, acho que na pandemia, aí esqueci disso, eu não lembrava, Se assim, tivesse sabe. vendendo a alma, nem ia saber, né? E eu falei assim: "Mas como assim eles não me consultaram no processo?" Fiquei até meio brava, assim, e quem que deixou Uhum. isso? Aí eu fui ver a minha assinatura, eu tinha deixado. É. Porque acho que tem uma coisa no mundo, com certeza, da adaptação do audiovisual, mas no mundo da literatura mesmo, que é um outro tempo, assim, sabe, as coisas não Uhum. acontecem rápido. Até Copo Vazio, que foi recusado 2 vezes, que demorou anos para ser aceito, e eu sou uma pessoa, eu sou ansiosa, assim, e é difícil lidar com esse ritmo. Eu que sou rápida e quero fazer tudo rápido, como eu já falei, Uhum. é difícil lidar com esse outro tempo, mas aí, enfim, a gente vai entendendo que as coisas acontecem quando elas acontecem, né, não depende só da nossa vontade. Mas, enfim, teve muita insistência, muito trabalho por trás. Ainda bem que você gostou, porque tem, É. tem muitos casos de autores que ficam até revoltados quando veem, principalmente para o cinema, né? As adaptações ficam muito diferentes dos livros, mas é uma felicidade quando funciona. Sim. Antes da próxima, vamos Hein, pedir. ô, rapidinho. Vamos ficar de olho aí, porque daqui a pouco vão anunciar o filme dos livros dela na Netflix e ela vai Aí ela descobrir. vai descobrir lá quando ela ver o catálogo. Nossa, fizeram um filme com o mesmo nome do meu livro. Mas antes da próxima, olha, você que está assistindo, deixe seu like, se inscreva no canal, é importante para aumentar aqui o alcance do conteúdo para que mais pessoas possam ver. Tudo bem? Isso aí. Natália, certa vez você disse que a escrita transforma quem escreve e não necessariamente para melhor, que às vezes é perturbador escrever. No seu caso, essa transformação, qual o efeito que surgiu em você? Depende do texto. Cada vez é de uma maneira. Eu lembro que quando eu escrevi, tem um conto no meu livro Rachaduras chamado Encosta Aqui, que ele surgiu primeiro como um exercício. Eu estava fazendo a formação de escritores lá no Instituto Veracruz, e eu tinha que escrever um conto moldura, que era um conto assim que é um conto moldura? É um conto que tem uma história e que dentro dessa história surge uma outra história, assim, sabe? Tem uma história moldurando outra. E esse era o exercício. E aí foi numa interlocução com uma amiga, a Ana Marta Catani, que lançou recentemente um livro de poesia, eh, e que assim se tornou uma baita poeta. E ela, naquela época, eu acho que foi ideia dela, assim, escrever a partir de uma outra dicção, uma outra forma de falar o mundo, né. E eu, trabalhava no hospital penitenciário, já tinha trabalhado também no Projeto Quixote, que é uma instituição que atende crianças em situação de risco, então essa gíria, essa linguagem da rua, era uma linguagem que eu, conhecia do meu trabalho, né. E aí fui tentar escrever nessa linguagem, e é um desafio, porque, pode ficar muito forçado, né, então você tem que entrar num ritmo, Sim. entrar numa dicção, que não é a minha, né, e entrei, eu acho, né, porque eu não sabia, eu fui deixando aquela linguagem me levar, e fui deixando aquele texto me levar, e quando eu acabei, eu falei: "Nossa, não acredito que", e aí fui reler e falei assim: "Gente, eu que escrevi isso". E eu lembro que até fui numa festa à noite, e eu estava super perturbada, assim, sabe, uma coisa meio, nossa, como se eu tivesse usado uma droga, mas a droga era a escrita, Uhum. né, foi um estado alterado de consciência causado pela escrita. Porque o estado alterado de consciência, ele não necessariamente é causado por substâncias exógenas, às vezes são as endógenas mesmo, né. Uhum. Uhum. Muito bom. O Will, você sabia que a Natália também já atuou como ghostwriting? Já? Não Ela, sabia, não. ela falou do Ghost, mas já atuou como ghostwriting também. Quando ela Eu? quando você fazia as redações para suas colegas na escola. Isso é verdade.
É, É verdade! Olha só, eu mais nunca uma tinha coisa, tomado mais uma dessa coisa pro seu forma. currículo, viu? Com certeza. E a minha amiga, olha, eu fazia minha redação e a dela e ela tirava nota melhor que a minha, você É acredita? sempre assim. É igual quando você passa cola, a pessoa que colou de você tira a nota maior, não É. tem jeito. E não tem nem, Exatamente. não tem nem como reclamar, né? Fala, mas eu que passei as respostas para Não ele. tem, É. É. Mas brincadeiras à parte, ô, Natália, eu queria saber, você já publicou alguns livros, você escreve bastante, não só livros, né? Depois eu quero que você fale também um pouquinho sobre o blog que você escrevia, né? Sobre maternidade, que você não põe o nome e tudo, mas, enfim, todas essas suas experiências, inclusive como ghostwriting, você já, Nossa, já. vocês investigaram toda a minha vida, né. Vocês investigaram tudo. Mas a minha questão é, você já conseguiu descobrir, já consegue responder o que é ser um escritor? Ser um escritor é escrever. Eu respondo com uma ação, assim, uma coisa meio tautológica, porque é isso, assim, a gente é escritor escrevendo. Desculpa, eu tô São Paulo tá assim, o nariz tá que tá, Estamos garganta, estamos tudo. todos. É, estamos todos. Mas é isso, assim, acho que escritor é quem escreve, porque não é necessariamente publicar, porque acho que tem muitos escritores e principalmente muitas escritoras que escreveram, muita coisa e ficou na gaveta, Uhum. né. Quantos cadernos, não tem coisas preciosas que a gente não perdeu por aí, no silêncio das gavetas fechadas? Uhum. Ou dos arquivos nas pastas, né, esquecidos É. do computador. Exatamente, exatamente. Aliás, por falar nisso, né, você falou que escreve várias coisas, assim, você não escreve uma coisa só, você vai escrevendo várias coisas e tal. Como é que você faz para organizar na sua cabeça, sair de uma narrativa, ir para outra, de vez em quando você está escrevendo uma coisa pensando na outra ali, como é que você vai administrando, se é que você administra? Ó, não, acho que a escrita é uma das coisas que mais exige presença, Uhum. né, não dá para escrever pensando em outra coisa, senão a gente não escreve. Por isso que, assim, sim, eu escrevo vários 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 textos diferentes em paralelo, mas no momento, no instante que eu estou escrevendo, eu estou naquele, não estou pensando em outra coisa, eu estou ali. Se eu estou pensando em outra coisa, o texto não acontece direito, assim, sabe. Então talvez por isso eu não precise organizar, porque, o que vai, organizando é a própria presença, né. É um chamado do texto que organiza. Então se eu estou no texto, se eu estou disponível para o texto, e essa disponibilidade ela é ativa por um lado, mas por outro lado ela é passiva, ela não é algo controlado, né, não é assim, tipo: "Ai, agora eu tenho tempo para escrever, vou lá, vou escrever, vamos lá, é só sentar que acontece". Não, nem sempre acontece. E varia muito. Igual, sei lá, eu percebi isso também, gravando audiolivro, eu hoje de manhã terminei de gravar o audiolivro de As Pequenas Chances, ainda vai ter umas regravaçõezinhas, provavelmente, de revisão, mas era muito impressionante, porque tinha dias em que eu estava lendo muito bem, eu não errava nada, eu estava ali com uma presença e tinha dias que simplesmente não ia. E sei lá, mesmo um dia que eu tinha dormido bem, eu achava que eu estava ótima, mas sei lá por quê, naquele dia o texto não acontecia, assim, não estava. Então essa presença para a literatura, ela não é, eu acho que ela é uma mistura do que a gente controla e do que a gente não controla. Eu acho que a escrita é isso. Eu acho que a escrita ela é esse amálgama entre o que eu quero fazer e o que eu não posso fazer, e o que eu invento, o que me chega, né? O que eu sou essa passagem, assim. E da onde vem? Sei lá, eu não acredito em outros mundos. Eh, Vem dessa abertura, vem do instante, vem do presente, da presença, do acontecimento mesmo da escrita, né. Muito bom. Bom, eu queria que você falasse então um pouquinho do blog, né, de maternidade. Por que que você não colocou o nome? Por que manteve, assim, como uma coisa anônima? Isso não gerou, não vai render nenhum texto para um livro, de repente, no futuro?
Saber que até hoje eu às vezes, assusto com a exposição. Eu falo: "Nossa, tenho tanto que, assim, eu evito pensar nisso. Uhum. É uma mistura de sentimentos. Todo domingo, quando vai sair minha coluna, agora tá saindo 3 vezes por mês, eu escrevo, tenho uma semana de folga, no mês, mas quando vai sair, eu penso: "Nossa, que coisa boa vai sair, mas que horror vai sair", sabe, assim? É uma mistura, porque às vezes dá vontade de ficar quietinha no conforto, mas quando, assim, é legal ser lida também, então é sempre uma mistura, mas você sabe que a primeira vez que eu fui postar no Facebook uma coisa, foi, sei lá, eu acho que eu entrei no Facebook em 2008, não sei, demorei até um pouquinho para entrar. Eu lembro que a primeira postagem que eu fiz foi uma coisa assim: "Meu Deus, eu vou escrever uma coisa para as pessoas lerem". Essa foi a primeira experiência, entre aspas, de publicação, de Uhum. de escrever qualquer coisa que fosse um post, para que as pessoas lessem. E era essa mistura mesmo, né, de e escrevendo, assim, sendo livro é uma coisa que tá ali, que, assim, tá no mundo, não me pertence mais, né, isso é vertiginoso, assim. Então, quando eu comecei a escrever o blog, que foi logo que meu filho nasceu, que foi acho que foi minha primeira experimentação literária de publicação mesmo, eram textos, assim, eh e por isso que eu digo, né, que para mim tem gente que fala que ser mãe, atrapalhou, a escrita, eu não tenho direito de dizer isso, porque foi depois que meu filho nasceu que eu comecei a escrever mais, assim, mais estruturadamente. Já tinha cadernos, já tinha tentativas, mas foi depois dele nascer que eu comecei, meu filho mais velho, Benjamin, que agora está com 14 anos. E aí eu morri de vergonha, e não só, eu achava que como psiquiatra e psicoterapeuta eu não podia me expor, não podia expor minha vida, ainda mais essa vida de uma mãe, de alguém que estava com um bebê pequeno, né, e foi assim e aí é leite e prosa, não sei se dando Google, se você colocar Natália Timmerman não vai aparecer, Aham. mas tem lá uns textos, tem, assim, um parzinho de texto que eu acho legais, assim, que eu gosto. Mas aí, não durou tanto, durou alguns meses, eu acho, mas foi uma experimentação. Não pretende transformar num livro de crônicas, alguma coisa assim? Olha, né, ó, às vezes eu até penso: "Putz, você podia pegar uma dessas crônicas aí e usar nas colunas". No dia que eu tiver sem assunto, que meus editores não me escutem. Mentira, não vou fazer isso, não vou, é uma brincadeira. É só um pensamento que passa pela cabeça. Mas sim, eu acho que, um ou outro ali, acho que deve dar para alguma coisa assim, viu. É. Deve dar um caldinho. Aliás, por falar em exposição, né, você falou até que você, por não saber lidar com isso direito, você tinha até sentiu uma ressaca após esse tipo de evento, como o lançamento de um livro e tal. Queria saber se você ainda sofre disso e como é que foi, porque acho que por esses dias está rolando a Bienal e você teve lá, né? Rolou isso pós a sua participação lá também, dessa coisa assim, porque por falar em exposição, Bienal é o lugar que é a hiper exposição, né? Acho que a gente vai se acostumando também, assim, sabe. Acho que, depende muito do dia, depende muito do evento. Eu acho que lançar livro, o evento de lançar, de colocar no mundo, isso acho que dá uma ressaca maior, porque é aí que Uhum. chega, sabe assim? Eu senti isso no lançamento de todos os meus livros, eu estava muito feliz, durante e depois também estava muito feliz, mas eu acordava com uma ressaca, assim, tipo: "Nossa, eu não quero existir, eu sou uma pessoa que tem belas ressacas, assim, ressacas, assim, brabíssimas, daquelas, assim, até 4 da tarde eu não existo, assim, não falem comigo, não ressaca moral, ressaca existencial, ressaca física, ressaca de tudo quando eu bebo, né. Mas, eu lembro que por que que eu acho que parte dessa ressaca é da exposição? Porque quando eu lancei o Desterros eu estava grávida, não bebi, e mesmo assim eu tive ressaca. Mentira. Então eu acho que parte da ressaca é da exposição. Muito bom. Então é bom sempre beber, porque aí já que vai ter ressaca de qualquer jeito mesmo, né? Né? Nossa. Já aproveita uma ressaca só. É. Natália, você sempre fala muito
dos teus livros, e mais daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre também As Pequenas Chances, mas eu não vejo falarem tanto do seu livro infantil que você lançou, né, Os Óculos de Lucas. Fala um pouquinho pra gente sobre o livro, de onde partiu a ideia ou o convite, por que fazer um livro infantil em meio às outras obras? Fala um pouquinho pra gente o que foi essa experiência diferente. Os Óculos do Lucas foi escrito a 6 mãos, na verdade escrito a 4 mãos com a Bel Tati, que é uma amiga muito querida, e depois ilustrado pela Viridiana Scarpelli. E foi uma história que eu ganhei de presente da Bel. A gente estava em plena pandemia, sabe quando a gente encontrava poucas pessoas, e aí eu fui encontrar, a gente veio encontrar, quer dizer, vieram em casa a Bel, o companheiro da Bel e os filhos, que são muito amigos do meu filho Uhum. mais novo, o Jorge. E aí eles vieram em casa, e aí a Bel contou, assim, ai, você não sabe que bonitinho o Lucas. É, de manhã eu acordei, a gente acordou, e aí o Lucas contou que tinha dormido de óculos. Ele estava de óculos, tinha dormido de óculos, e falou que ele tinha dormido de óculos para ver como é que ficavam os sonhos. Uhum. E eu olhei isso e falei assim, Bel, isso é um livro? Com certeza. Aí ela virou e falou, escreve. Eu falei, não, vamos escrever juntas. E aí ela falou, tá bom, vamos escrever juntas. E aí largou, né? E aí eu, assim, acho que na semana seguinte, eu nesse meu jeito de fazer coisas, eu falei, Bel, tá aqui, ó, esbocei. Ela, não acredito que você esboçou. E aí ela foi complementando maravilhosamente com insights incríveis da incrível psicanalista que ela é. E aí surgiu Os Óculos do Lucas. Muito legal, muito bacana. Muito bom. Bom, então vamos falar do seu lançamento mais recente, que é o Pequenas Chances, né? Aliás, capa muito bonita, gostei. Muito. Linda, tá aqui, É ó. muito, ó, muito bonita essa capa aí. Fala pra gente, assim, existe. Sempre que. Ó, eu gosto quando a capa e contracapa é um desenho só. É, Né? É bem é. legal. Assim. Eu, César Costa, como fica legal, desenho só. Como é que foi pra você lançar esse livro pós um que foi tão bem sucedido? Não sei se até que ponto vem a expectativa do público, deve vir alguma, da sua, da editora, e aí fala um pouco sobre o que é o seu livro mais recente. É, lógico que vem uma insegurança, nossa, será que as pessoas vão gostar? Mas eu gostava mais das Pequenas Chances do que do Copo Vazio. Hum. Então, isso me dava, de alguma maneira, não uma segurança, mas uma confiança, assim, de que para mim aquilo fazia sentido, assim, sabe? Então, mas lógico, sempre vem essa coisa de o que as pessoas vão achar, isso é meio inevitável, né? Acho que no momento da escrita mesmo, a gente não pensa muito na expectativa, pelo menos eu não penso muito na expectativa, desculpa, tá tocando aqui a campainha, muito na expectativa das pessoas, porque acho que a escrita, esse momento da escrita é um momento que precisa ser de muita liberdade, mas depois isso vem. Muito bem, César Costa. Bom, eu quero saber, antes da gente já ir encaminhando pro final, né, que a Natália, ela gentilmente nos cedeu aqui um horário dela, mas ela tem compromissos ainda. Eu quero saber, Natália, o que é mais difícil para você? Emprestar uma roupa que você gosta muito ou um livro? Gente, eu adoro que vocês pesquisaram tudo. Vocês já sabem que na verdade a roupa para mim também não é fácil, viu? Acho que Não, o livro já você nem sabe que presta mais. eu não gosto de emprestar, eu não gosto de pegar emprestado. Porque isso até eu acho horrível, porque, enfim, seria bonito a gente trocar, né? Roupa. Eu falo que eu não gosto de ficar emprestada, mas outro dia fui num evento literário com uma roupa que uma amiga emprestou e que para mim é ótimo, porque se eu não quero repetir as roupas, o que também é uma bobagem, Uhum, pegar a roupa emprestada das amigas é maravilhoso, que aí usa, depois devolve, aí empresto, Uhum. né? Isso seria Uhum. muito mais sustentável e melhor. Mas eu sou meio possessiva mesmo. E grifo meus livros, e já aconteceu muito de livros meus eu emprestar e não voltarem.
enfim, então tem um ciúminho mesmo dos Então é livros. trauma, é trauma. Se ela tem É. livros que ela emprestou e não É. voltaram, aí já Não, virou mas trauma. é sempre o trauma que faz isso com a gente. Eu não É. empresto mais porque eu emprestei alguns bons e nunca mais vi, então eu não empresto É. mais. Eu emprestei uma vez o meu volume único do Senhor dos Anéis, isso há muitos anos, e voltou sujo de molho de cachorro-quente. Então acho que era Nossa. melhor nem ter voltado. É. Mas você sabia que sujeira é que, assim, a sujeira feita por outra pessoa é diferente, mas a sujeira que a minha leitura, ela dá para os livros, eu gosto. Meu Grande Sertão Veredas, por exemplo, o que eu li, eu tenho mais de um exemplar, porque um eu perdi, enfim, tem uma história com esse livro. E aí eu comprei outro, mas o que eu li no Xingu, inclusive. Ah. A parte que eu li lá, eu terminei em São Paulo, mas a boa parte que eu li lá dá para ver a sujeira da terra, tem um outro inseto morto dentro. Eu gosto. Mas aí tem toda uma história, né? Não é que você tava lá É. mandando o lanchão do McDonald's e comendo o É. livro e. Mas mesmo o lanchão do McDonald's, entendeu? Acho que é parte da leitura. Eu gosto de ler na cidade, assim, eu acho legal isso de também sentar num café e ler e cair uma migalha de sei lá o quê, ou uma gota de café e pronto. Eu também acho isso legal. Não, se foi você. É aquela coisa, né? Se você bate o seu carro, foi você que bateu, né? Deu uma raladinha lá, foi você que ralou. Agora, se outra pessoa rala, aí o ódio meio que dá aquela efervescida, né? É um pouco diferente. É. Muito bom. Will, eu tenho só mais uma última perguntinha. Você pode responder rapidinho para não tomar muito teu tempo. Você, por acaso, ainda tem o poema lá sobre o circo? Você escreveu Nossa, na eu preciso escola? procurar esse poema, eu queria muito procurar, eu preciso Tem que achar. publicar ele, colocar pelo menos na rede social lá, pra gente conhecer a primeira obra dela, que foi lida, Will, por outras pessoas, assim, foi pirataria, né? Que xerocaram e distribuíram. Mas, Tirocara distribuíram, foi um poema que eu fiz, né, acho que estava no primeiro ou no segundo ano da escola, e aí numa prova tinha que escrever um poema, e aí eu escrevi lá um poema sobre o circo. Ou não sei se era um poema, tinha que escrever alguma coisa, aí eu escrevi um poema sobre o circo. E aí a professora amou, e aí eles xerocaram para todas as séries, assim, para todos os segundos anos, primeiro ano, sei lá. E aí eu falei: "Nossa, foi a minha primeira experiência de É. publicação, né". já começou com a pirataria. Ali você já teve ideia de quanto não daria para ganhar nada mesmo, né? Com a escrita, né? Pois é, mas eu quero procurar, não sei onde achar isso. Muito bem. Bom, agora sim, você que tá aí, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like nesse vídeo, esse papo que foi muito legal, muito bacana. A gente agradece muito a Natália. A galera fica bem triste. A gente agradece muito a Natália por ceder esse tempinho pra gente, bater esse papo, muito legal. Se inscrevam no canal, deixe seu like, ative a notificação, compartilhe com todo mundo, é sempre muito importante. Agradecer a todo mundo que está assistindo aí na estreia, agradecer a galera que ainda vai assistir. A Natália já deu boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo, então fica aí. Eu já falei demais, passo a palavra para o Will se despedir e encerra para nós na noite de hoje a Natália. É isso aí, também agradeço bastante a Natália ter tido um tempo pra gente aqui. Todo mundo que assistiu vai assistir. Mais uma vez a gente reforça. Se inscreva e deixa o like porque é importante aqui na plataforma, tá bom? E aí, as palavras finais do episódio de hoje com a nossa convidada, a Natália Timmerman. Obrigada, César e Will. Vocês fizeram uma ótima pesquisa. Adorei a troca com vocês. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Então é isso. A gente vai se despedindo. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.